Nesse momento, o repórter Tiago Silva acompanha a movimentação na delegacia de São José dos Pinhais, que está responsável pela investigação desse acidente. Algum fato novo, Tiago? Bom dia para você. Oi, Jason, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral. A novidade no caso de hoje foi a apresentação do motorista. Ele chegou por volta das 9 horas da manhã, prestou um depoimento que durou cerca de 1 hora e deixou bem claro no depoimento dele, do Cláudio Sionisca, de 37 anos. Ele tinha acabado de sair da residência dele, ele mora ali na região onde aconteceu o acidente, de que não havia nenhum tipo de sinalização. Ele comparou ali a entrada dele naquela nuvem de fumaça, naquela neblina, como se estivesse entrando num quarto escuro. E como reação, ele jogou o caminhão para o lado e acabou atropelando todas essas vítimas. E no resultado de 8 pessoas que acabaram morrendo e 22 pessoas que ficaram feridas. O delegado Fábio Machado é o responsável pela investigação. Ouviu o delegado agora há pouco, o motorista, lhe convenceu o depoimento dele. Ficou explicado o que o senhor precisava saber em relação ao que aconteceu na noite de domingo ali, delegado. Boa tarde. Boa tarde. As investigações estão seguindo no sentido de tentar identificar quais foram as razões, os motivos do acidente. Apurar as circunstâncias, as condições da via, do tempo, como era a visibilidade, como foi a conduta das pessoas envolvidas no acidente, não só o motorista do caminhão, mas qualquer outra pessoa. Nós verificamos que antes desse acidente, do atropelamento causado por esse motorista, um outro acidente teria acontecido, outros acidentes teriam acontecido naquele mesmo ponto que envolveram outros veículos. O que ele nos relatou foi que ele tentou tirar o caminhão de cima dos veículos, porque ele achava que as pessoas estavam dentro dos veículos, o que acabou ocasionando o atropelamento dessas pessoas que estavam no acostamento. Nós vamos ouvir as pessoas da concessionária, justamente porque o que está nos autos é que o que causou o acidente, que teria sido a principal causa, foi a falta de visibilidade em decorrência tanto da neblina quanto da fumaça no local. Vamos ouvir os profissionais também que atenderam esse caso aí no local, para que a gente possa ter a certeza de qual o fator determinante para isso e buscarmos sim esclarecer todo esse acidente com dados periciais, certificando sim para a população quais foram os motivos dessa tragédia. Delegado, o motorista fala em todo momento que não tinha sinalização. A concessionária diz que tinha. E aí, doutor? O que nós vimos no local, nossa equipe foi até o local, o que nós vimos no local é uma densa fumaça. Os vídeos que foram veiculados na internet mostram a visibilidade de não mais de 2, 3 metros. Enfim, um trecho que não tinha trafegabilidade. O que nós vamos apurar é por que aquele trecho não foi fechado. Por que, por exemplo, ontem um trecho foi fechado e no dia do acidente não. Enfim, tentar identificar se houve eventual responsabilidade criminal nisso. A responsabilidade civil não é conta da Polícia Civil, nós vamos deixar aí para os advogados ajuizarem as ações que entendem pertinentes. Delegado, pelo que o senhor entende, a pista tinha que estar fechada no domingo, a pista não poderia estar aberta. Na verdade, eu não tenho como determinar se tinha que estar fechado ou não. O que nós vamos questionar é se, na verdade, o porquê que ontem foi fechada a via em condições de neblina e baixa visibilidade e no dia não. Nós vamos analisar se houve falha ou não da concessionária e quem é o responsável por essa ação. Isso nós estamos procurando determinar. Quanto aos envolvidos no acidente, a análise nossa é, será que agindo como eles agiram, desenvolvendo seus papéis regularmente, será que nós poderíamos imputar uma responsabilidade a essas pessoas? Será que houve crime? Será que houve só responsabilidade civil nesse caso? Vamos analisar tudo isso. A competência nossa é quanto à responsabilização criminal, apurar fatos eventualmente criminosos. Ô, Jácio, eu estou aqui com o delegado Fábio Machado, ele é o responsável por essa investigação, está ouvindo todo mundo, conversou há pouco com o motorista, está intimando, inclusive, agora, representantes da concessionária que prestem também o depoimento à polícia. Você tem alguma dúvida com ele, Jason? Eu gostaria de saber quantas pessoas já foram ouvidas oficialmente aí pela Polícia Civil e também qual é o tempo que o delegado tem pela frente para finalizar esse inquérito. Delegado, quantas pessoas, o Jason Goulart pergunta dos estúdios do Balanço Geral, quantas pessoas já foram ouvidas e o prazo da conclusão desse inquérito, delegado, por favor? Sim, nós, num primeiro momento, concentramos os esforços em localizar, identificar as pessoas envolvidas no acidente, identificar imagens de eventuais câmeras que possam trazer esclarecimentos para nós aqui na delegacia. Foi feita a perícia também, foi coletado aí o tacógrafo para a perícia desse caminhão.
Nós vamos tentar aí, depois do luto das famílias, depois que as vítimas se recuperarem, ouvir essas pessoas. O que falta agora para nós? Após aí a oitiva do motorista envolvido no acidente, motorista do caminhão, a gente ouviu os representantes da concessionária e também estamos tentando localizar o proprietário desse terreno ao lado da rodovia para tentar verificar qual foi a causa desse incêndio. O que nós temos é que parece que desde sábado esse incêndio já vinha acontecendo, essa queimada já vinha acontecendo e até mesmo por causas naturais, porque é de densa vegetação, a gente sabe que no momento de estiagem que a gente está passando, isso é comum acontecer. E vamos analisar se houve falha de alguma dessas pessoas na causação desse acidente, se a causa principal desse acidente foi a falha de alguém foi negligente ou imprudente que levou à causa desse acidente. Tudo isso vai ser analisado. O que nós temos que fazer agora é tentar reunir o maior número possível de informações para que, com o laudo pericial e com a oitiva das pessoas, a gente possa concluir esse feito dando uma resposta, dizendo quais foram os motivos do acidente, se houve o crime ou não. O delegado continua à sua disposição, Jasson. Tá certo. Não, eu acho que só faltou mais ou menos entender o prazo que ele teve só para finalizar esse inquérito. Só para a gente finalizar aqui, Tiago, por favor, aqueles 30 dias de praxe, quanto tempo deve ser? O Jasson frisa aquela questão, 30 dias para a conclusão do inquérito, isso pode ser concluído de uma forma mais imediata, delegado? A gente espera aí que num prazo até menor, num prazo de 15 dias, a gente venha concluir esse inquérito policial. É um caso de repercussão social, de interesse público elevado. Todos nós somos usuários da rodovia e queremos uma resposta sobre eventual condição segura de trafegabilidade naquele local. E por isso nós estamos dando urgência nesse caso. As nossas equipes estão envolvidas com esse caso agora para que a gente possa solucionar e esclarecer a população do que aconteceu. Tá bom, esse é o delegado Fábio Machado falando ao vivo aqui no Balanço Geral, Jasson. A informação importante, então, hoje houve uma contradição no depoimento prestado aqui pelo motorista, pelo Cláudio. Ele informa que não tinha nenhum tipo de sinalização na BR-277, no quilômetro 75, onde aconteceu o acidente. A concessionária disse que tinha a sinalização, então o delegado agora vai intimar os representantes da concessionária. Eles têm 48 horas para prestar um depoimento aqui à polícia e provar que a rodovia estava com sinalização por conta da fumaça e da neblina no dia da tragédia registrada por aqui. A gente permanece na delegacia de São José dos Pinhais. Já já a gente volta com mais informações e novidades desse caso. Infelizmente, 22 pessoas permanecem internadas em hospitais de Curitiba e região metropolitana e 8 pessoas que morreram na tragédia. Jasso. Tá bom, Tiago, obrigado pelas informações, obrigado ao delegado Fábio Machado, a gente continua acompanhando. Ainda hoje aqui nós teremos a participação ao vivo de um representante da Ecovia que vai falar sobre essa situação. Nós tivemos aí o depoimento, portanto, do motorista do caminhão, dizendo que não havia sinalização. O que a Ecovia tem a dizer a respeito disso? A gente vai saber já já numa entrevista ao vivo com o representante da concessionária aqui no estúdio do Balanço Geral.